Vamos lá. Já pararam para pensar num mundo onde bombeiros, em vez de apagar o fogo, eles provocam incêndios? E o alvo principal? Livros. Pois é, essa é a premissa assim, de arrepiar de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É uma das distopias que, olha, mais acertou em suas previsões, e hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o porquê. Olha só essa pergunta. Ela é basicamente o coração do livro todo. E se pensar, sabe, o simples ato de pensar fosse perigoso, imagina só, se questionar o que está acontecendo ao redor pudesse custar não só a liberdade, mas a própria vida. É exatamente nesse mundo que a história de Fahrenheit 451 nos joga de cabeça. Até o título já dá um calafrio, né? Fahrenheit 451. Não é um número aleatório. O Ray Bradbury escolheu esse nome porque é exatamente essa a temperatura em que o papel de um livro pega fogo e vira cinza. É um símbolo muito forte, né? Para um mundo que está decidido a apagar completamente a história e o pensamento crítico. Bom, então vamos entrar de vez nesse mundo sem livros. A gente vai conhecer o nosso protagonista, um bombeiro chamado Guy Montag, e as regras, bem, as regras assustadoras que governam a sociedade dele. Então, vamos entender como as coisas funcionam por lá. Primeiro, bombeiros atêm um fogo. A principal função deles é queimar livros. É isso. Enquanto isso acontece, a população vive hipnotizada por telas gigantescas que cobrem as paredes das casas. A felicidade nesse mundo é tipo uma obrigação, sabe? Garantida por pílulas, por distrações que não param nunca. E qualquer conversa que seja um pouquinho mais profunda, isso é visto como uma ameaça. E bem no meio disso tudo, tá ele, o Guy Montag. E o mais doido é que ele não só faz parte do sistema, ele é um agente orgulhoso disso. Para ele, o cheiro de querosene é tipo um perfume. Ele acredita de verdade que está fazendo bem ao destruir os livros. Porque na cabeça dele, de todo mundo, os livros só trazem confusão, tristeza. Mas será que é isso mesmo? Pois é, essa certeza toda do Montag está com os dias contados, porque um único encontro vai ser a faísca que acende uma chama dentro dele. Mas dessa vez não é uma chama de fogo, é a chama da curiosidade. É só isso. Uma pergunta. Você é feliz? Parece simples, né? Mas quem faz essa pergunta é a vizinha nova dele, a Clarice. E ela é totalmente diferente de todo mundo. Ela observa as coisas, ela questiona, ela vive de verdade. E essa perguntinha boba, você é feliz? Acerta o Montaigne em cheio, como um soco no estômago. Força ele a olhar para o vazio que ele estava tentando, com todas as forças, ignorar. E aqui fica muito claro o contraste na vida do Montag. De um lado, a gente tem a Clarice, que é pura curiosidade, é a vida real pulsando. Do outro, a esposa dele, a Mildred. Ela é, assim, o produto perfeito daquela sociedade. Vive completamente alienada, mergulhada nas paredes de TV e totalmente dependente de pílulas para se anestesiar da realidade. Aquela sementinha da dúvida que a Clarice plantou, bom, ela começa a crescer. E aí, num ato de rebeldia que era impensável para ele, Montag faz exatamente o que ele jurou combater. Ele salva um livro do fogo. E depois outro. Ele começa a esconder os livros em casa, desesperado para entender. O que tem de tão perigoso assim nessas páginas, afinal? Ok, agora com os livros lá escondidos em casa, Montag se dá conta de uma coisa. Ele não consegue entender aquilo tudo sozinho. Ele precisa de ajuda, de um guia, sabe? Alguém que ainda se lembre de como o mundo era, antes das chamas. E ele acaba encontrando essa pessoa. O nome dele é Faber, um ex-professor de inglês que vive escondido, morrendo de medo, mas que ainda guarda aquela chaminha do conhecimento acesa. No começo, o Faber fica com o pé atrás, mas aos poucos ele se torna o mentor do Montag. É ele quem vai explicar o verdadeiro poder que foi roubado de todo mundo. E aqui vem a grande sacada que o Faber passa para ele. O problema nunca foi o objeto em si, o livro de papel. O valor está no que os livros oferecem, e são três coisas. Primeiro, a qualidade da informação, um olhar de verdade sobre a vida. Segundo, tempo para digerir isso, para refletir sobre o que foi lido. E terceiro, o mais importante, a liberdade de agir com base no que se aprendeu. São exatamente esses três pilares que foram destruídos de propósito. Mas é claro que essa jornada secreta do Montag não ia durar para sempre, né? A batida de frente com o sistema era inevitável. E quando ela acontece, bom, é explosiva. E é isso, de repente, tudo desmorona. O segredo dele vaza. E num piscar de olhos, o jogo vira. Montag, que era o caçador, agora é a caça. E aqui,
A gente vê o nível de perversidade desse mundo. A caçada humana para pegar uma montagem não é só uma operação policial. Não, é o maior reality show do país. É transmitido ao vivo. A nação inteira está assistindo, torcendo pela captura dele, enquanto o cara corre literalmente pela vida. A queda dele é rápida, é vertiginosa. Primeiro vem a denúncia. E quem o denuncia? A própria esposa, Mildred, de dentro de casa. Depois o chefe dele, o Capitão Beach, o obriga a queimar a própria casa, a própria história. E aí vem o ponto de não retorno. Montag vira um lança-chamas contra o Beach. E pronto, acabou. Não tem mais volta. Depois de uma fuga desesperada, quando tudo parece perdido, Montag encontra um refúgio, um lugar totalmente improvável. E é lá que ele descobre o que é a verdadeira resistência. Ele encontra um grupo de rebeldes, de exilados, intelectuais que acharam um jeito simplesmente incrível de preservar o conhecimento. Eles não escondem livros físicos, eles se tornam os livros. Cada pessoa ali memorizou uma obra inteira. Eles são uma biblioteca viva. Uma pessoa é a República de Platão, outra é uma peça de Shakespeare. Juntos eles são a memória da humanidade, andando e falando. E no final da história, aquela guerra que ficava só no fundo, como um ruído, ela finalmente acontece. A cidade do Montag, aquela sociedade vazia e ignorante, é simplesmente aniquilada. Some do mapa num instante. Mas fora daquelas ruínas, a esperança, o conhecimento, sobrevive. Sobrevive na mente desses guardiões, que agora têm uma missão: reconstruir. A mensagem do Bradbury é muito clara e assustadoramente atual. O alerta não é só sobre queimar livros com fogo de verdade. É sobre deixar o conhecimento se apagar por indiferença, sabe? Pela nossa preferência pelo entretenimento fácil, pela recusa em ter o trabalho de pensar de forma crítica. Pensem bem, o livro é de 1953, mas essa pergunta final, ela é pra gente hoje. Com esse bombardeio de informação e distração que a gente vive, quantas vezes a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil, o do entretenimento vazio, em vez do esforço que é pensar criticamente? A resposta que a gente der para essa pergunta como sociedade, bem, ela pode definir o nosso futuro.